Olá, tudo bem? Veja como é fácil entender o livro do Apocalipse. Basta você acreditar, você respeitar o time, respeitar o tempo, respeitar a atualização, seguir uma logística bíblica que você entende perfeitamente. Além do Apocalipse, você entende todos os escritos, você entende as profecias, você entende as palavras de Jesus, você entende tudo. Tudo. Deixa eu só ler aqui um versículo, um capítulo, um versículo. Não é esse tema, mas é só porque me chamou a atenção agora. E às vezes você não vai assistir o vídeo inteiro, mas pelo menos no início você vai ver 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Paulo disse assim aos gentios: estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Veja, Paulo falando que o fim dos tempos era naquela geração. O fim dos tempos era para aquele povo. Tá? Não é isso. Só para você, se você sair, você pelo menos estudar esse versículo aí. Eis a colheita do fim dos tempos. Apocalipse 14, versículo 14 ao 20. Então eu li esse versículo de Paulo, para você ver que Paulo falou que nos dias dele havia chegado o fim dos tempos. Então aí já começa a ficar mais fácil de você não futurizar os escritos bíblicos. Não pegar esses escritos de Apocalipse e falar, não, isso é uma visão que João teve para algo que vai acontecer no futuro. Não. Você entende como que é? Olha aqui, Apocalipse 14, versículo 14 ao 20. Olhei e eis uma nuvem branca. João falando. Lembrando que todo o juízo que aconteceu de 66 à metade do ano 70, que foi o dia do Senhor de Apocalipse 1:10, foi um juízo espiritual. Foi usado o exército romano, o general Tito, como pessoa física, carnal, mas com a influência na mente deles de Cristo, para julgar os judeus. Olhei e eis uma nuvem branca, sentado sobre a nuvem semelhante, o filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Versículo 15. Outro anjo saiu do santuário, gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita. Chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. Versículo 16. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e fez a colheita. 17. Então o outro anjo saiu do santuário, que se encontra no céu, tendo também ele uma foice afiada. Ainda outro anjo saiu do altar, o anjo que tem autoridade sobre o fogo, e clamou com voz forte ao que tinha a foice afiada, dizendo: pegue sua foice afiada e ajunte os cachos da videira da terra, porque as suas uvas são maduras. 19. Então o anjo passou a sua foice na terra, ajuntou os cachos da videira da terra e os lançou no grande lagar da ira de Deus. 20. O lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar, chegando até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de 300 quilômetros. Então aqui foi uma figura, uma parábola, um escrito simbólico do que estava acontecendo nesse time lá em Jerusalém, especialmente no entorno e dentro de Jerusalém. Porque, afinal de contas, Jerusalém, a cidade amada, foi cercada de 69, da metade do ano, até o ano 70. Sabe lá em qual época que os soldados romanos invadiram. Porque o final, a grande destruição de Jerusalém e do templo ocorreu na metade do ano 70. Então a colheita aqui foi dos fins dos tempos. Aqui está bem o subtítulo, a colheita do fim dos tempos. Se você respeitar a verbalização desses escritos, você vai ver que foram nos dias que João estava lá, em espírito, acompanhando o juízo de Cristo. Por que nós, além de Paulo, que falou em 1 Coríntios 10, 11, que o final dos tempos tinha chegado naquela geração, Apocalipse capítulo 1, versículo 10, também diz que o dia do Senhor tinha chegado. Achei-me no Espírito no dia do Senhor. Eu ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta. Então, graças a esse dia do Senhor também, fica firmado
que tinha chegado a época da colheita, tinha chegado a época do juízo. E de onde é? Que base que nós temos também para esse que estava no Apocalipse em espírito julgando, mas um dia ele falou na carne. Um dia ele fez uma parábola falando a respeito da colheita, do fim dos tempos, para os seus discípulos, que está em Mateus 13, eu vou só ler a explicação, não a parábola toda, e depois você lê a parábola do joio e do trigo. Então a explicação que Jesus deu aos seus discípulos foi uma explicação, algo retórico que iria acontecer do que ainda naquela geração. Porque foi o que Jesus disse. Jesus disse que não passaria aquela geração sem que tudo acontecesse. Então vamos lá, a explicação da parábola do joio, Mateus 13, 36. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa e, aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: explique-nos a parábola do joio do campo. Gente, isso daqui, essa situação é porque eu tomo vários remédios, tá? Porque eu sou operado, tenho 3 cirurgias na coluna, então essa abrição de boca é terrível, ainda mais que eu estou quase deitado na minha cadeira aqui, então isso é complicado, então peço desculpa, tá? 37. E Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. Que maligno era esse? Quem eram esses filhos? Os seguidores de Moisés, os que usavam os 613 itens das leis de Moisés para julgar, condenar, escravizar e matar as pessoas que não seguissem, os judeus que não seguissem aquelas leis. 39. O inimigo que o semeou é o diabo, o acusador, Moisés. A colheita é o fim dos tempos. Veja que foi falado entre o ano 30 e 33. Foi durante o período desse limite de 3 anos que Jesus disse aos seus discípulos: o inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. E os ceifeiros são os anjos. Lembrando que todo o livro do Apocalipse teve a participação de anjos, de espíritos mensageiros. 40. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no final dos tempos. Não foi assim que aconteceu? Jerusalém não foi quase que totalmente destruída pelo fogo entre 69 e a metade do ano 70? O templo não foi destruído totalmente até os alicerces pelo fogo do zelo de Deus? Porque assim está em Sofonias capítulo 1, versículo 18. E se você ler todo aquele contexto, você vai ver que se tratava do dia do Senhor. Então, quando o dia do Senhor chegasse, o fogo do zelo iria adiante do dia do Senhor, causando destruição, trevas, desolação e tudo mais, tribulação. 41. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Você quer saber dessa fornalha? É só você ver lá em Isaías 29, do versículo 1 ao 3, a Ariel de Deus. Ai de ti, Ariel, a cidade onde Davi acampou. Farei de Ariel um altar coberto de fogo, de sangue e fogo. Jesus também falou que, Lucas 12, se eu não me falha a memória agora, Lucas 12, que ele veio para colocar fogo na terra, e como ele gostaria que já estivesse aceso esse fogo. Foi essa fornalha que esteve lá entre 69 e o ano 70. Mas que, na verdade, o dia do Senhor começou em 66, quando o general Tito e o exército romano começou os primeiros conflitos na Judéia, avançando até cercar a cidade amada. Então, essa foi a colheita que aconteceu. E outras passagens que nos dá também corrobora para isso, está em Mateus 24, versículo 1 ao 3. Jesus disse assim: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade, lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do final dos tempos. 3 situações: a vida dele,
A queda do templo e o final dos tempos. Os discípulos perguntaram, quando acontecerão essas coisas? É só você descer lá no versículo 34, no mesmo capítulo, que você vai ver o que Jesus respondeu. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. E o próprio Daniel também disse, lá na profecia de Daniel 12, versículos 5 ao 11, assim está escrito. Então eu, Daniel, olhei e eis que outros dois estavam em pé às margens do rio, um de cada lado. 6. Um deles perguntou ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando se cumprirão essas coisas? 7. Então ouviu o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio. Ele levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, dizendo, passarão um tempo, tempos e a metade de um tempo, 3 anos e meio. E, quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, quem era esse? Os judeus, estas coisas todas se cumprirão. Não foi a guerra, não foi o juízo que ocorreu entre 66 e a metade do ano 70. O povo santo não era os judeus, eles não foram destruídos, eles não foram quase aniquilados pelo exército romano. 8. Eu ouvi, mas não entendi. Então perguntei, meu senhor, qual será o fim dessas coisas? 9. Ele respondeu, siga o seu caminho, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Capítulo 5 de Apocalipse, você vê quando avisou que o livro seria quebrado, os selos do livro seriam quebrados. 10. Muitos serão purificados, limpos e provados, mas os ímpios continuarão na sua impiedade. E nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. 11. Olha o checkmate. Depois do tempo em que o sacrifício for tirado e a abominação desoladora for estabelecida, haverá ainda 1290 dias. Olha aqui. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e a abominação desoladora for estabelecida, haverá ainda 1290 dias. Quando é que foi tirado o sacrifício? Não foi exatamente na metade do ano 70? Quando foi destruído o local que era levado o sacrifício? Essa abominação desoladora, o sacrilégio terrível, não foi o busto do general Tito, que foi colocado dentro, em uma ala do templo? Final dos tempos. Então tudo isso está concatenado, está ligado com o quê? Está ligado exatamente com a colheita do fim dos tempos de Apocalipse 14, versículo 14 ao 20. Eis a colheita do fim dos tempos. Por isso que nós acreditamos, por isso que está escrito aí, que a colheita do fim dos tempos já aconteceu, que é uma fanfarronice, uma mentiraiada dos infernos, que vem aí há quase 2000 anos enganando pessoas, mentindo para pessoas, escravizando, roubando, fazendo pessoas ficarem depressivas, pessoas ficarem mendigos, pessoas ficarem endividadas com os sacrifícios, holocaustos, campanha que são praticados dentro desses calabouços chamados igreja. Esse pessoal da graça também, que se acha também atualizado, mas estão atrasados, a mesma coisa, estão em um território, estão em uma época que já se passou, já vai fazer quase 2000 anos. O importante é o evangelho eterno, o importante é o reino de Deus estabelecido, onde Cristo habita, onde Cristo domina, onde Cristo reina. E isso foi estabelecido lá em Apocalipse 11:15, Apocalipse 14:6, Apocalipse 21:3. Cristo passou a reinar a partir de 70 para cá. Então já vai fazer 2000 anos que Cristo reina, já vai fazer 2000 anos que tudo se cumpriu. Nada mais. A volta de Cristo já ocorreu, a escatologia já ocorreu, o grande julgamento final já ocorreu, e não sobrou nada para a religião, não sobrou nada para pregador da graça, não sobrou nada para mim, não sobrou nada a não ser nós desfrutarmos do reino de Cristo estabelecido, que está em cada um de nós. Basta nós confessarmos isso, tá bom? Então vou encerrar esse vídeo, esperando que seja útil. Dê aquele joinha, comenta, compartilha, se inscreve, ative o sininho para receber novas notificações. Se você quiser contribuir com o nosso trabalho, é só você ir lá embaixo, lá tem o Valeu Demais, se inscreva, se torne membro aí,
fique à vontade, tá bom? E no momento estou sem fazer live, porque por causa do algoritmo desse aplicativo do YouTube, eu preciso fazer vídeos. A live, logo, logo nós voltaremos a fazer. Mas primeiro eu tenho que dar uma selada, tenho que fazer uma base boa, sólida com vídeos, porque senão o algoritmo, ele não entende, e aí é um trabalho, vamos dizer assim, jogar pérolas aos ventos, né? E assim é. Tá bom? Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Tchau, tchau.